Olá, amigos da USE, estamos aqui mais uma vez com muita alegria para mais uma palestra sistematizada da doutrina espírita. O tema que nós vamos abordar hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra. Esse item faz parte do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, é o item 13. Nesse capítulo, nós temos o que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e aí vem as instruções dos espíritos. Primeiro falando sobre o orgulho e a humildade, e em seguida a missão do homem inteligente na Terra. Então é muito interessante, chama a atenção o fato de Kardec ter colocado esse tema exatamente dentro desse capítulo. Nós vamos entender por quê dentro do nosso estudo hoje. Antes, vamos dar uma olhada em O Livro dos Espíritos sobre o conceito de inteligência. Então, nós precisamos lembrar, primeiramente, que a pergunta número 1, que todos sabemos de cor, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, aqui nós já temos a referência à inteligência como um atributo divino, né? E é a inteligência maior, né, suprema que nós temos. E aí nós vamos lá na questão número 76, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ora, inteligente é aquele que é dotado de inteligência. Se Deus, nosso Pai, é a inteligência suprema, significa que nós, espíritos, temos uma centelha divina em nós, temos esse princípio da inteligência em nós também. Então, nós já começamos a observar com relação à missão do homem inteligente na Terra, que essa inteligência vem de Deus, nosso Pai. Agora, e a ciência? O que a ciência nos diz atualmente sobre o conceito de inteligência? Nós não podemos nos esquecer que, lá no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item lá que fala sobre a ciência e a religião. E Kardec sempre nos alertou, né, assim como os espíritos, que nós deveríamos ficar atentos ao progresso, à evolução da ciência. E aqui, em termos do conceito de inteligência, nós precisamos olhar para isso. Então, nós vamos encontrar, no ano de 1983, Howard Gardner, ele nos apresenta as inteligências múltiplas, ou seja, um conceito ampliado sobre o que é a inteligência. Porque até então, se nós olharmos para essa bola azul, a lógica matemática, né, o raciocínio lógico, o famoso QI, né, quociente de inteligência, que foi criado por Alfred Binet no início do século XX, a época de Kardec, quando se falava em inteligência, com certeza se pensava unicamente nesse tipo de inteligência. Mas Gardner vai nos dizer que, seguindo aqui no sentido horário, né, além da inteligência lógica matemática, nós temos a inteligência interpessoal e intrapessoal. Ou seja, é aquela inteligência que determinadas pessoas possuem de poder se relacionar consigo mesmo e com o outro. A habilidade, né, no relacionamento consigo e com o próximo. A inteligência naturalista, que foi o último item, né, que ele incluiu, que é o que? São aqueles seres humanos que
tem uma facilidade tremenda para reconhecer, para identificar as espécies da natureza. São gênios dentro da biologia. A inteligência corporal sinestésica, aqueles que têm o talento no uso, né, na habilidade com o corpo, os bailarinos se enquadram nesse item. Aí nós vamos para a inteligência espacial, que significa, envolve apreensões visuais. Aquela pessoa que basta dar uma olhada em um mapa e não precisa olhar novamente, já consegue se locomover até um determinado local na cidade. Ou então, esteve uma única vez em uma cidade e quando retorna já tem facilidade para poder percorrer esses espaços. Esse é um exemplo, né, da inteligência espacial. Tem aqueles dotados da inteligência musical, tanto para tocar um instrumento, para compor músicas, quanto para apreciar. E apreciar não é simplesmente gostar de ouvir uma música, né? É sentar para ouvir ali com muita atenção, apreciando todo o ritmo da música, todas as notas. E a inteligência linguística, que são aquelas pessoas que apresentam uma facilidade maior com relação a aprender um idioma, a se expressar em outro idioma. E também aqueles que têm a habilidade de comunicação, a facilidade no uso da palavra, né? Oral, escrita. Então, são esses os conceitos de inteligência que Howard Gardner nos apresenta desde 1983. Posterior a isso, nós tivemos nos anos 90 a entrada do conceito de inteligência emocional, que é o famoso QE, que vai nos mostrar o quê, né? É aquela pessoa que tem a capacidade de poder se comportar adequadamente, mesmo em situações extremas, em manter o seu emocional sob controle. E um outro que é um pouco mais amplo também, que só para a gente citar aqui, a inteligência espiritual, que vem por volta de 1999, com o casal Dana Zohar e Ian Marshall, que nos apresenta um livro exatamente com esse título, falando sobre essa inteligência espiritual. Mas vamos nos prender aqui mais às inteligências múltiplas de Howard Gardner. Ainda em termos de conceito, né, para a gente entender esse conceito de inteligência, vamos dar uma olhada no livro Consolador, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Na pergunta 48, o Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Ou seja, então Emmanuel está deixando claro para nós aqui o que a inteligência ela não faz parte do cérebro físico. A inteligência está ligada ao espírito. Então, confirmando, né, o que nós vimos lá dentro do Livro dos Espíritos, né, que o espírito é um princípio inteligente da criação. Então vamos agora ao nosso estudo de o Evangelho, ao que nos é apresentado lá no item 13 do capítulo 7. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então aqui, o Espírito que nos apresenta essa instrução, ele já começa nos fazendo esse alerta, né? Para que nós tenhamos cuidado, para que aquele que é dotado de algum tipo de inteligência, que isso não se torne uma soberba. A soberba,
ele vai se achar melhor do que os outros e ainda vai considerar que ele não depende, que ele não precisa de ninguém. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Então, o primeiro alerta com relação ao risco da soberba, segundo alerta com relação ao risco da vaidade. E aqui nós estamos considerando aquele que é dotado da inteligência lógico-matemática, das demais que nós citamos. É sempre um grande risco e é um cuidado a ser tomado. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. E observemos, se Deus nos permitiu, nos fez nascer num meio onde nós pudemos desenvolver, ou seja, a gente não nasce com essa inteligência. Como é um princípio que o espírito possui, é algo a ser desenvolvido. Qualquer uma daquelas inteligências, ela precisa ser desenvolvida. Nós, dentro da doutrina espírita, nós que sabemos da reencarnação, temos o conhecimento de que muitas vezes essa inteligência já foi desenvolvida em reencarnação anterior. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com o que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, o homem inteligente na Terra, ele precisa ter isso em mente. Que através desse instrumento, que é a sua inteligência, ele tem como missão contribuir com o desenvolvimento das inteligências retardatárias. Não significa que, por exemplo, alguém que tenha inteligência corporal, que é um bailarino, uma bailarina, que vai ter que ensinar outras pessoas a serem também bailarinos. Pode até ser que isso aconteça, Tem muitos que montam as suas escolas para poder fazer isso. Mas significa, acima de tudo, que aquilo que ele obtém através do uso da sua inteligência, que ele precisa empregar, pelo menos parte, para poder contribuir com o desenvolvimento dessas inteligências retardatárias. A natureza do instrumento não está a indicar que utilização deve prestar-se, e aqui o Espírito vai trazer para nós uma analogia, A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Então, se o jardineiro entregou a enxada para o seu ajudante, o ajudante sabe que para que deve ser utilizada aquela enxada. Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Uso indevido do instrumento. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos, ao utilizar essa inteligência para o mal? Imaginemos aquele que tem a inteligência com relação à comunicação, à inteligência linguística. Ele, de repente, usa todo o seu talento para escrever obras que são contrárias à moral divina. Não estamos falando aqui com relação ao moralismo, ao falso moralismo, mas que sejam contrárias à moral divina. Ele está fazendo uso inadequado da sua inteligência, do seu instrumento, da sua ferramenta. Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Ou seja, não está ele fugindo do objetivo para o qual existe esse instrumento, essa ferramenta?
Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Nós precisamos entender que esse ser expulso do jardim significa o quê? Nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, em fase de uma transição planetária para um mundo de regeneração. Aquele que está utilizando, que tem utilizado mal a sua inteligência, ele vai para onde? Ele vai para um planeta mais atrasado do que a Terra na condição de provas e expiações, onde ele vai precisar passar por inúmeras dificuldades, né? Mesmo sendo um espírito que já havia conseguido desenvolver a sua inteligência, até que ele reconheça como que deve utilizar de forma adequada esse instrumento. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Somente o bom uso da inteligência que o ser humano conseguiu desenvolver é que vai trazer para ele os méritos. Então, se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Nós sabemos que nós temos os espíritos superiores que estão sempre procurando nos auxiliar toda a humanidade no nosso avanço em termos evolutivos. Se todos os seres humanos encarnados aqui todos os espíritos encarnados aqui na Terra fizessem uso da sua inteligência em conformidade com a vontade divina, nós estaríamos facilitando em muito o trabalho desses espíritos que nos auxiliam. Mas, infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Instrumento de orgulho, de soberba, de vaidade, como nós vimos lá no início. O homem abusa da inteligência como abusa de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Sabemos que o espírito não retrograda na sua evolução, mas nós sabemos também que ele pode reencarnar em condições bem precárias, onde ele fica impossibilitado de fazer uso dessa inteligência, dos talentos que ele já havia conseguido desenvolver, pelo fato de tê-los empregado de forma indevida. Então, essa é a lição que o espírito Ferdinando, um espírito protetor, nos apresenta dentro das instruções dos espíritos neste capítulo. Vamos dar uma olhada para podermos complementar? Dá uma olhada novamente lá no livro Consolador. Emmanuel coloca a pergunta: a inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? E ele apresenta a resposta: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Então, não é algo que se desenvolve apenas em uma reencarnação, né? É uma bagagem, nós podemos assim dizer, que o espírito pode conseguir. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Não apenas aqui na Terra, né? Muitos espíritos até em outros planetas, em reencarnações em outros planetas. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? A resposta: diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque esse desequilíbrio do sentimento e da razão
é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Então, nós precisamos promover o nosso desenvolvimento em termos de sentimento. A doutrina espírita nos mostra: fomos criados simples e ignorantes. Em uma determinada etapa da nossa evolução, nós possuímos apenas instinto. Evoluir significa nós começarmos a desenvolver os nossos sentimentos. E o sentimento maior nós sabemos que é o amor. Então, aqui Emmanuel está relacionando que a inteligência humana, ela precisa ser acompanhada do desenvolvimento sentimental. Porque quando há esse sentimento desenvolvido, com certeza a utilização da inteligência será para o bem de todos. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Grandes gênios da humanidade, sabemos que cometeram crimes contra a humanidade, produzem coisas que prejudicam, né, a humanidade. Imaginemos um gênio, utilizar a sua inteligência para produzir uma bomba atômica. É um uso indevido, né? Faltou o que ali? Faltaram os valores legítimos do coração para empregar essa inteligência apenas naquilo que poderia ser em benefício da humanidade. Então, para que nós possamos concluir o nosso estudo, nós vamos nos lembrar da parábola dos talentos, tá? Onde Jesus nos conta que cada um ali havia recebido uma quantidade de talentos, e ele vai nos explicar a situação daquele que conseguiu ampliar o número de talentos, o que conseguiu duplicar, e aquele que enterrou o seu talento, ou seja, não utilizou. Então, recordando-nos da parábola dos talentos, cientes de que em cada talento que recebemos está presente uma inteligência para que possamos potencializá-lo, e que da mesma forma que seremos cobrados pelos talentos desperdiçados, os seremos pela inteligência mal aplicada em nossas vidas. É a mesma coisa o ensinamento de Jesus relacionado aos talentos. Então podemos afirmar que aquele que não utiliza a sua inteligência em benefício do próximo, em benefício da humanidade, do coletivo, está aplicando de forma equivocada o seu talento, ou está enterrando, e ele será cobrado por isso, conforme Jesus nos ensinou na sua parábola. Meus amigos, é esse estudo que nós temos sobre a missão do homem inteligente na Terra. Agradeço pela paciência de todos, pela atenção, e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado.